Ângelo Machados. Neuroanatomia Funcional. Segunda edição. Prefácio. Neuroanatomia Funcional, do professor Ângelo Machado, após vários anos de sucessivas reimpressões decorrentes de seu sucesso entre estudantes e professores da área de neurociências, é apresentado agora em nova edição, totalmente revista e ampliada. Esta segunda edição traz mudanças radicais em alguns capítulos, como os que tratam da estrutura e função do cerebelo, dos núcleos da base, do córtex cerebral e das grandes vias motoras. Algumas áreas pouco conhecidas e que se tornaram importantes do ponto de vista clínico em razão dos avanços que experimentaram nos últimos tempos, como as vias monoaminérgicas centrais, as vias da analgésia, o planejamento motor e as bases anatômicas de algumas doenças, como por exemplo a doença de Alzheimer, são apresentadas de maneira simples e precisa. Tendo em vista o grande desenvolvimento das técnicas de diagnóstico por neuroimagem, o professor Ângelo Machado introduziu-as no seu livro, possibilitando ao aluno um contato direto com as aplicações práticas dessas técnicas que revolucionaram o conhecimento e o tratamento das afecções neurológicas, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e a tomografia por emissão de positrons. Entre as grandes modificações desta edição está a inclusão de um capítulo sobre o tecido nervoso, escrito pela professora Conceição R.S. Machado, do Departamento de Morfologia da UFMG, esposa do autor e sua colaboradora de muitos anos. Nesse capítulo estudam-se não só a unidade fundamental do sistema nervoso, o neurônio, como também outros tipos celulares que constituem a neuroglia. Os mecanismos de transmissão sináptica, bem como a organização dos neurotransmissores e fibras nervosas, são aí abordados de maneira clara e completa. Deve-se ressaltar também em neuroanatomia funcional a ênfase dada aos aspectos da aplicação clínica e da fisiopatologia de grande número de afecções neurológicas, o que toma o livro útil não só a estudantes de medicina e psicologia, mas também a todos os profissionais envolvidos no estudo do sistema nervoso. O excelente trabalho artístico realizado pelo desenhista Fernando Valmoro, constituído de desenhos originais feitos sob a orientação do autor, enriquece ainda mais a obra. Graças a seu talento de professor, pesquisador e comunicador, Ângelo Machado tornou ainda melhor nesta nova edição já excelente Neuroanatomia Funcional, que certamente a Escola Pius continuará sendo o livro-mestre para o ensino da neuroanatomia. Sua grande experiência no ensino da matéria faz com que ela seja apresentada de maneira simples e didática, tornando o assunto, tido como difícil e insípido, agradável de ser estudado. Gilberto Belisário Campos. A Escola Pius. A apresentação do autor. O enorme avanço das neurociências na última década fez com que o lançamento da segunda edição, revista e ampliada, de Neuroanatomia Funcional, se tornasse uma necessidade. Este avanço exigiu mudanças consideráveis em alguns capítulos e a introdução de vários tópicos cujo conhecimento não existia ou era incipiente na época em que o livro foi escrito. Entretanto, apesar de um pouco ampliado, o livro continua a manter seu caráter essencialmente didático, voltado sobretudo para alunos de graduação em medicina e psicologia. Considerando-se a sobrecarga de estudos que atualmente pesa sobre esses alunos e a extensão dos assuntos a serem tratados sob o título Neuroanatomia Funcional, foi feita nesta edição, assim como na anterior, uma cuidadosa seleção dos tópicos a serem abordados, omitindo-se aqueles considerados menos relevantes do ponto de vista funcional ou clínico. Em notas de rodapé foram feitas algumas referências bibliográficas, que permitirão ao aluno aprofundar seus conhecimentos, especialmente em assuntos controvertidos. A neuroanatomia é geralmente considerada matéria difícil e enfadonha. Um dos objetivos deste livro foi torná-la mais acessível e interessante, sem deixar, ao mesmo tempo, de acentuar as modernas descobertas nesse campo. A disposição geral da matéria continua a mesma da primeira edição e obedece à sequência didática que julgamos mais lógica e que foi adotada durante os 28 anos em que nos dedicamos ao ensino da neuroanatomia para alunos de medicina e, em parte, também de psicologia. Entretanto, achamos conveniente incluir, depois dos 2 capítulos introdutórios, um capítulo sobre o tecido nervoso, escrito pela professora Conceição Ribeiro da Silva Machado, do Departamento de Morfologia da UFMG.
Assim como na primeira edição, as ilustrações mereceram especial cuidado, tendo sido acrescentadas, além de 6 tomografias, 20 novos desenhos, 6 dos quais a cores. A publicação desta segunda edição de Neuroanatomia Funcional só foi possível graças ao apoio e colaboração de um grande número de pessoas, a quem expresso meus sinceros agradecimentos, destacando-se entre elas o desenhista Fernando Vaimoro, do Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, cujo perfeito domínio da técnica, aliado a um notável senso de estética, contribuiu decisivamente para a ótima qualidade das ilustrações. A professora Conceição Ribeiro da Silva Machado, pelas críticas e sugestões e especialmente pela elaboração do capítulo sobre tecido nervoso. Os professores Ramon Moreira Cosenza, Júlio Anselmo de Souza Neto e Francisco Eduardo Aesculapius Costa Cardoso, assim como a doutora Lúcia Ribeiro Machado, pelas valiosas críticas e sugestões. Ao jornalista Roberto Barros de Carvalho e à minha secretária, Sônia de Paula Silveira, agradeço, respectivamente, a revisão do texto e sua digitação. Ângelo Machado Sumário Capítulo 1 Alguns aspectos da filogênese do sistema nervoso. 1.0 Filiogênese e o sistema nervoso. Origem de alguns reflexos. 2.0 Alguns reflexos da medula espinhal dos vertebrados. 3.0 Evolução dos 3 neurônios fundamentais do sistema nervoso. Capítulo 2 Embriologia, divisões e organização geral do sistema nervoso. 1.0 Embriologia do sistema nervoso. 2.0 Divisões do sistema nervoso. 3.0 Organização morfofuncional do sistema nervoso. Capítulo 3 Tecido nervoso. 1.0 Neurônios. 2.0 Sinapses. 3.0 Neuroglia. 4.0 Fibras nervosas. 5.0 Nervos. Capítulo 4 Anatomia macroscópica da medula espinhal e seus envoltórios. 1.0 Generalidades. 2.0 Forma e estrutura geral da medula. 3.0 Conexões com os nervos espinhais, segmentos medulares. 4.0 Topografia vertebromedular. 5.0 Envoltórios da medula. 6.0 Anestesias nos espaços meníngeos. Capítulo 5 Anatomia macroscópica do tronco encetaico. 1.0 Generalidades. 2.0 Bulbo. 3.0 Ponte. 4.0 Quarto ventrículo. 5.0 Mesencéfalo. CAPITUL 6 Cerebelo. Anatomia macroscópica e divisões. 1.0 Generalidades. 2.0 Alguns aspectos anatômicos. 3.0 Lóbulos e fissuras. 4.0 Divisão ontogenética e filogenética do cerebelo. Capítulo 7 Anatomia macroscópica do diencéfalo. 1.0 Generalidades. 2.0 ventrículo. 3.0 Tálamo. 4.0 Hipotálamo. 5.0 Epitálamo. 6.0 Subtálamo. Capítulo 8 Anatomia macroscópica do telencéfalo. 1.0 Generalidades. 2.0 Sulcos e giros. Divisão em lodos. 3.0 Morfologia das faces dos hemisférios cerebrais. 4.0 Morfologia dos ventrículos laterais. 5.0 Organização interna dos hemisférios cerebrais. 6.0 Noções de anatomia comparada e antropologia do cérebro. Capítulo 9 Meninges, licor. 1.0 Meninges. 2.0 Licor. 3.0 Considerações anatomoclínicas sobre o licor e as meninges. Capítulo 10 Vascularização do sistema nervoso central e barreiras encefálicas. A. Vascularização do sistema nervoso central. 1.0 Importância da vascularização do sistema nervoso central. 2.0 Vascularização do encéfalo. 2.1 Fluxo sanguíneo cerebral. 2.2 Vascularização arterial do encéfalo. 2.3 Vascularização venosa do encéfalo. 2.4 Angiografia cerebral. 3.0 Vascularização da medula. B. Barreiras encefálicas. 1.0 Conceito. 2.0 Algumas características gerais das barreiras encefálicas. 3.0 Fatores de variação da permeabilidade da barreira hemoencefálica. 4.0 Localização anatômica da barreira hemoencefálica.
5.0 Localização anatômica da barreira embolicórica. Capítulo 11 Nervos em geral. Terminações nervosas. Nervos espinhais. A. Nervos em geral. 1.0 Caracteres gerais e estrutura dos nervos. 2.0 Condução dos impulsos nervosos. 3.0 Lesões dos nervos periféricos. Regeneração de fibras nervosas. B. Terminações nervosas. 1.0 Generalidades. 2.0 Terminações nervosas sensitivas, receptores. 3.0 Terminações nervosas motoras, C. Nervos espinhais. 1.0 Generalidades. 2.0 Componentes funcionais das fibras dos nervos espinhais. 3.0 Trajeto dos nervos espinhais. 4.0 Territórios cutâneos de inervação radicular. Dermátomo. 5.0 Relação entre as raízes ventrais e os territórios de inervação motora. 6.0 Unidade motora e unidade sensitiva. 7.0 Eletromiografia. Capítulo 12 Nervos cranianos. 1.0 Generalidades. 2.0 Componentes funcionais dos nervos cranianos. 3.0 Estudo sumário dos nervos cranianos. 4.0 Inervação da língua. CAPITULU 13 Sistema nervoso autônomo. Aspectos gerais. 1.0 Conceito. 2.0 Sistema nervoso visceral aferente. 3.0 Diferenças entre o sistema nervoso somático eferente e visceral eferente ou autônomo. 4.0 Organização geral do sistema nervoso autônomo. 5.0 Diferenças entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Capítulo 14 Sistema nervoso autônomo. Anatomia do simpático, parasimpático e dos plexos viscerais. 1.0 Sistema nervoso simpático. 2.0 Sistema nervoso parasimpático. 3.0 Plexos viscerais. Capítulo 15 Estrutura da medula espinhal. 1.0 Introdução ao estudo da estrutura do sistema nervoso central. 2.0 Alguns aspectos da organização macroscópica e microscópica da medula. 3.0 Substância cinzenta da medula. 4.0 Substância branca da medula. 5.0 Correlações anatomoclínicas. Capítulo 16 Estrutura do bulbo. 1.0 Considerações sobre a estrutura do tronco encefálico. 2.0 Estrutura do bulbo. 2.1 Fatores que modificam a estrutura do bulbo em comparação com a da medula. 2.2 Substância cinzenta do bulbo. 2.3 Substância branca do bulbo. 2.4 Formação reticular do bulbo. 2.5 Correlações anatomoclínicas. 2.6 Sistematização das estruturas do bulbo. Sinopse das principais estruturas do bulbo. Capítulo 17 Estrutura da ponte. 1.0 Parte ventral ou base da ponte. 2.0 Parte dorsal ou tegmento da ponte. 3.0 Correlações anatomoclínicas. 4.0 Sistematização das estruturas da ponte. Sinopse das principais estruturas da ponte. Capítulo 18 Estrutura do mesencéfalo. 1.0 Tecto do mesencéfalo. 2.0 Base do pedúnculo cerebral. 3.0 Tegmento do mesencéfalo. 4.0 Correlações anatomoclínicas. Sinopse das principais estruturas do mesencéfalo. Capítulo 19 Núcleos dos nervos cranianos. Alguns reflexos integrados no tronco encefálico. 1.0 Sistematização dos núcleos dos nervos cranianos em colunas. 2.0 Conexões dos núcleos dos nervos cranianos. 2.1 Conexões suprassegmentares. 2.2 Conexões reflexas. Capítulo 20 Formação reticular e neurônios monoaminérgicos do tronco encefálico. A. Formação reticular. 1.0 Conceito e estrutura. 2.0 Conexões da formação reticular. 3.0 Funções da formação reticular. 4.0 Considerações anatomoclínicas. B. Neurônios monoaminérgicos do tronco encefálico. 1.0 Generalidades. 2.0 Características dos neurônios monoaminérgicos centrais. 3.0 Neurônios e vias serotoninérgicas. 4.0 Neurônios e vias noradrenérgicas. 5.0 Neurônios e vias dopaminérgicas. Capítulo 21 Considerações anatomoclínicas sobre a medula e o tronco encefálico.
1, 0. Introdução. 2, 0. Conceituação de alguns termos. 3, 0. Lesões da medula. 4, 0. Lesões do bulbo. 5, 0. Lesões da ponte. 6, 0. Lesões do mesencéfalo. Capítulo 22. Estrutura e funções do cerebelo. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Citoarquitetura do córtex cerebelar. 3, 0. Conexões intrínsecas do cerebelo. 4, 0. Núcleos centrais e corpo medular do cerebelo. 5, 0. Organização transversal e longitudinal do cerebelo. 6, 0. Conexões extrínsecas do cerebelo. 7, 0. Aspectos funcionais. 8, 0. Correlações anatomoclínicas. Capítulo 23. Estrutura e funções do hipotálamo. 1, 0. Divisões e núcleos do hipotálamo. 2, 0. Conexões do hipotálamo. 3, 0. Funções do hipotálamo. 4, 0. Relações hipotálamo-hipofisárias. Capítulo 24. Estrutura e funções do subtálamo e do epitálamo. 1, 0. Subtálamo. 2, 0. Epitálamo. Capítulo 25. Estrutura e funções do tálamo. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Núcleos do tálamo. 3, 0. Relações tálamo-corticais. 4, 0. Considerações funcionais e clínicas sobre o tálamo. Capítulo 26. Estrutura e funções dos núcleos da base centro branco medular do cérebro. A. Núcleos da base. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Corpo estriado. 3, 0. Núcleo basal de Meynert. Doença de Alzheimer. B. Centro branco medular do cérebro. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Fibras de associação intrahemisféricas. 3, 0. Fibras de associação interhemisféricas. 4, 0. Fibras de projeção. Capítulo 27. Estrutura e funções do córtex cerebral. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Citoarquitetura do córtex. 3, 0. Fibras e circuitos corticais. 4, 0. Classificação das áreas corticais. 5, 0. Áreas de projeção. Áreas primárias. 6, 0. Áreas de associação do córtex. 7, 0. Áreas relacionadas com a linguagem. Afasias. 8, 0. Assimetria das funções corticais. Capítulo 28. Áreas encefálicas relacionadas com as emoções. O sistema límbico. 1, 0. Introdução. 2, 0. Tronco encefálico. 3, 0. Hipotálamo. 4, 0. Tálamo. 5, 0. Área pré-frontal, a esculapius. 6, 0. Sistema límbico. 7, 0. Considerações finais. Capítulo 29. Grandes vias aferentes. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Vias aferentes que penetram no sistema nervoso central por nervos espinhais. 2. 1. Vias de dor e temperatura. 2, 2. Vias de pressão e tato protopático. 2, 3. Via de propriocepção consciente, tato epicrítico e sensibilidade vibratória. 2, 4. Via de propriocepção inconsciente. 2, 5. Vias da sensibilidade visceral. 3, 0. Vias aferentes que entram no sistema nervoso central por nervos cranianos. 3, 1. Vias trigeminais. 3, 2. Via gustativa. 3, 3. Via olfatória. 3, 4. Via auditiva. 3, 5. Vias vestibulares conscientes e inconscientes. 3, 6. Via óptica. 4, 0. Controle da transmissão das informações sensoriais. 4, 1. Regulação da dor. Vias da analgésia. Capítulo 30. Grandes vias eferentes. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Vias eferentes do sistema nervoso autônomo. 3, 0. Vias eferentes somáticas. 3, 1. Os sistemas piramidal e extrapiramidal. 3, 2. Vias piramidais. 3, 3. Vias extrapiramidais. 3, 4. Visão conjunta das vias eferentes somáticas. 3, 5. Organização do movimento voluntário. 3, 6. Lesões das vias motoras somáticas. Capítulo 31. Modernas técnicas de neuroimagem. 1, 0. Generalidades. 2, 0. Tomografia computadorizada.
3.0 Tomografia por ressonância nuclear magnética. 4.0 Tomografia por emissão de positrons. Capítulo 32 Atlas de secções de tronco encefálico e de cérebro. Secção do tronco encefálico. Secção do cérebro. Índice alfabético de assuntos. De autores. Capítulo 1 Alguns aspectos da filogênese do sistema nervoso. 1.0 Filogênese do sistema nervoso. O RIGMDALGUNSRFLXUS. Os seres vivos, mesmo os mais primitivos, elevam continuamente se ajustar ao meio ambiente para sobreviver. Para isto, 3 propriedades do protoplasma são especialmente importantes: irritabilidade, condutibilidade e contratilidade. A irritabilidade, ou propriedade de ser sensível a um estímulo, permite a uma célula detectar as modificações do meio ambiente. Sabemos que uma célula é sensível a um estímulo quando ela reage a este estímulo, por exemplo, dando origem a um impulso que é conduzido através do protoplasma, condutibilidade, determinando uma resposta em outra parte da célula. Esta resposta pode se manifestar por um encurtamento da célula, contratilidade, visando fugir de um estímulo nocivo. Um organismo unicelular como a ameba apresenta todas as propriedades do protoplasma, inclusive as 3 propriedades acima mencionadas. Assim, quando tocamos uma ameba com a agulha de um micromanipulador, vemos que lentamente ela se afasta do ponto onde foi tocada. Ela é sensível e conduz informações sobre o estímulo. Célula muscular primitiva. Figura 1. Célula muscular primitiva de uma esponja. Não teve como mostrar as figuras. Há outras partes da célula, determinando retração de um lado e emissão de pseudocodes do outro. Tendo todas as propriedades do protoplasma, uma célula como a ameba não se especializou em nenhuma delas e suas reações são muito rudimentares. Em seres um pouco mais complicados como as esponjas pilumporífera, vamos encontrar células em que uma parte do citoplasma se especializou para a contração e outra, situada na superfície, desenvolveu mais as propriedades da irritabilidade e condutibilidade. Fig.ura 1. Estas células musculares primitivas são encontradas no epitélio que reveste os orifícios que permitem a penetração da água no interior das esponjas. Substâncias irritantes colocadas na água são detectadas por estas células, que se contraem fechando os orifícios. Com o aparecimento de metazoários mais complicados, as células musculares passaram a ocupar posição mais profunda, perdendo contato direto com o meio externo. Surgiram, então, na superfície, células que se diferenciam para receber os estímulos do meio ambiente, transmitindo-os às células musculares subjacentes. Estas células especializadas em irritabilidade, ou excitabilidade, e condutibilidade foram os primeiros neurônios que provavelmente surgiram nos coelenterados. Assim, no tentáculo de uma anêmona do mar, figura 2, existem células nervosas unipolares, ou seja, com um só prolongamento denominado axônio, que faz contato com células musculares situadas mais profundamente. Na extremidade das células nervosas situadas na superfície desenvolveu-se uma formação especial denominada receptor. O receptor transforma vários 2 neuroanatomia funcional. Figura 2, esquema de um dispositivo neuromuscular no tentáculo de um coelenterado. Tipos de estímulos físicos ou químicos em impulsos nervosos, que podem, então, ser transmitidos ao efetuador, músculo ou glândula. No correr da evolução apareceram receptores muito complexos para os estímulos mais variados. O dispositivo neuromuscular do tentáculo da anêmona do mar permite respostas apenas locais, no caso relacionadas com deslocamento de partículas de alimento em direção à boca do animal. Em outras partes do corpo dos coelenterados existe uma rede de fibras nervosas formadas principalmente por ramificações dos neurônios da superfície, permitindo difusão dos impulsos nervosos em várias direções. Este tipo de sistema nervoso difuso foi substituído nos platelmintos e anelídeos por um sistema nervoso mais avançado, no qual os elementos nervosos tendem a se agrupar em um sistema nervoso central, centralização do sistema nervoso.
Nos anelídeos, como a minhoca, o sistema nervoso é segmentado, sendo formado por um par de gânglios cerebroides e uma série de gânglios unidos por uma corda ventral, correspondendo aos segmentos do animal. O estudo do arranjo dos neurônios em um destes segmentos mostra dispositivos nervosos bem mais complexos do que os já estudados nos coelenterados. No epitélio da superfície do animal temos neurônios que, por meio de seu axônio, estão ligados a outros neurônios cujos corpos estão situados no gânglio. Estes, por sua vez, possuem um axônio que faz conexão com os músculos, figura 1.3. Os neurônios situados na superfície são especializados em receber os estímulos e conduzir os impulsos ao centro. Por isto são denominados neurônios sensitivos ou neurônios aferentes. Os neurônios situados no gânglio e especializados na condução do impulso do centro até o efetuador, figura 1.3, esquema de um arco reflexo simples em um segmento de Euclídeo. No caso, o músculo, denominam-se neurônios motores ou eferentes. Os termos aferente e eferente, que aparecem pela primeira vez, serão largamente usados e devem, pois, ser conceituados. São aferentes os neurônios, fibras ou feixes de fibras, que trazem impulsos a uma determinada área do sistema nervoso, e eferentes os que levam impulsos desta área. Portanto, aferente se refere ao que entra, se eferente ao que sai de uma determinada área do sistema nervoso. Assim, neurônios cujos corpos estão no cérebro e terminam no cerebelo são eferentes ao cérebro e aferentes ao cerebelo. Deve-se, pois, sempre especificar o órgão ou a área do sistema nervoso em relação a qual os termos são empregados. Quando isto não é feito, entende-se que os termos foram empregados em relação ao sistema nervoso central, como nos dois neurônios da minhoca acima descritos. A conexão do neurônio sensitivo com o neurônio motor no exemplo acima se faz através de uma sinapse localizada no gânglio. Temos, sim, em um segmento de minhoca os elementos básicos de um arco reflexo simples, ou seja, um neurônio aferente com seu receptor, um centro onde ocorre a sinapse e um neurônio eferente que se liga ao efetuador, no caso, os músculos. Tal dispositivo permite à minhoca contrair a musculatura do segmento por estímulo no próprio segmento, o que pode ser útil para evitar determinados estímulos nocivos. Este arco reflexo é intrasegmentar, pois a conexão entre um neurônio aferente e o eferente envolve apenas um segmento. Devemos considerar, entretanto, que a minhoca é um animal segmentado e que, às vezes, para que ela possa evitar um estímulo, alguns aspectos da filogênese do sistema nervoso 3 nocivo aplicado em um segmento pode ser necessário que a resposta se faça em outros segmentos. Existe, pois, no sistema nervoso deste animal um terceiro tipo de neurônio, do neurônio de associação, ou internuncial, que faz a associação de um segmento com outro, conforme indicado na figura 1.4. Assim, o estímulo aplicado em um segmento dá origem a um impulso que é conduzido pelo neurônio sensitivo ao centro, gânglio. O axônio deste neurônio faz sinapse com o neurônio de associação, cujo axônio, passando pela corda ventral do animal, estabelece sinapse com o neurônio motor do segmento vizinho. Deste modo, o estímulo se inicia em um segmento e a resposta se faz em outro. Temos um arco reflexo intersegmentar, pois envolve mais de um segmento e é um pouco mais complicado que o anterior, pois envolve duas sinapses e 3 neurônios, sensitivo, motor e de associação. A cor da ventral de um anelídeo é percorrida por um grande número de axônios de neurônios de associação que ligam segmentos do animal, às vezes distantes. 2. ALGUNSRFLXUS da MINDUL a espinhal dos vertebrados. O conhecimento das conexões dos neurônios no sistema nervoso da minhoca nos permite entender algumas das conexões da medula espinhal dos vertebrados, inclusive do homem. Também aí vamos encontrar arcos reflexos simples, semelhantes aos que vimos na minhoca. Um exemplo temos no reflexo patelar, figura 1.5 Neurônio eferente neurônio de associação estímulo nocivo Big 1.4 Esquema de parte de um animal segmentado, mostrando um arco reflexo intersegmentar. Frequentemente testado pelos neurologistas.
Quando o neurologista bate com seu martelo no joelho de um paciente, a perna se projeta para frente. O martelo estimula receptores no músculo quadríceps, dando origem a impulsos nervosos que seguem pelo neurônio sensitivo. O prolongamento central destes neurônios penetra na medula e termina fazendo sinapse com neurônios motores aí situados. O impulso sai pelo axônio do neurônio motor e volta ao membro inferior, onde estimula as libras do músculo quadríceps, fazendo com que a perna se projete para frente. Na medula espinhal dos vertebrados, existe uma segmentação, embora não tão nítida como na corda ventral dos anelídeos. Esta segmentação é evidenciada pela conexão dos vários pares de nervos espinhais. Existem reflexos na medula dos vertebrados nos quais a parte aferente do arco reflexo se liga à parte eferente no mesmo segmento ou em segmentos adjacentes. Estes reflexos são considerados intrasegmentares, sendo um exemplo o reflexo patelar. Entretanto, um grande número de reflexos medulares são intersegmentares, ou seja, o impulso aferente chega à medula em um segmento e a resposta eferente se origina em segmentos às vezes muito distantes, situados acima ou abaixo. Na composição destes arcos reflexos existem neurônios de associação que, na minhoca, associam níveis diferentes dentro do sistema nervoso. Um exemplo clássico de reflexo intersegmentar temos no chamado reflexo de cocar do cão. Em um cão previamente submetido a uma secção da medula cervical para se eliminar a interferência do encéfalo, estimula-se a pele da parte dorsal do tórax, puxando-se ligeiramente um pelo. Observa-se que a pata posterior, do mesmo lado, inicia uma série de movimentos rítmicos semelhantes aos que o animal executa quando coca, por exemplo, o local onde é picado por uma pulga. Sabe-se que este arco reflexo envolve os seguintes elementos: a. Neurônios sensitivos ligando a pele ao segmento correspondente da parte torácica da medula espinhal. B. Neurônios de associação com um longo axônio descendente, ligando esta parte da medula espinhal aos segmentos que, na realidade, se possível que arcos reflexos rigorosamente intrasegmentares não existam nos mamíferos. Assim, verificou-se no gato que a menor porção de medula espinho que se pode isolar, mantendo-se sua atividade reflexa, contém 2 ou 3 segmentos. 4. Neuroanatomia funcional dão origem aos nervos para a pata posterior. C. Neurônios motores para os músculos da pata posterior. 3.0 Evolução dos 3 neurônios fundamentais do sistema nervoso. Vimos como apareceram durante a filogênese os 3 neurônios fundamentais já presentes nos anelídeos, ou seja, o neurônio aferente, ou sensitivo, o neurônio eferente, ou motor, e o neurônio de associação. Todos os neurônios existentes no sistema nervoso do homem, embora recebendo nomes diferentes e variados em diferentes setores do sistema nervoso central, podem, em última análise, ser classificados em um destes 3 tipos fundamentais. Vejamos algumas modificações sofridas por estes 3 neurônios durante a evolução. 3.1 Neurônio aferente, ou sensitivo, surgiu na filogênese com a função de levar ao sistema nervoso central informações sobre as modificações ocorridas no meio externo, estando inicialmente em relação com a superfície do animal. O aparecimento de metazoários mais complexos com várias camadas celulares trouxe como consequência a formação de um meio interno. Em virtude disto, alguns neurônios aferentes passaram a levar ao sistema nervoso informações sobre as modificações deste meio interno. Muito interessantes foram as mudanças na posição do corpo do neurônio sensitivo ocorridas durante a evolução. Figura 1.6. Em alguns anelídeos este corpo está localizado no epitélio de revestimento, portanto, em contato com o meio externo, e o neurônio sensitivo é unipolar. Nos moluscos temos neurônios sensitivos cujos corpos estão situados no interior do animal, mantendo um prolongamento na superfície. O neurônio sensitivo é bipolar. Já nos vertebrados, a quase totalidade dos neurônios aferentes tem seus corpos em gânglios sensitivos situados junto ao sistema nervoso central, sem, entretanto, penetrar nele. Nesta situação, a maioria dos neurônios sensitivos dos vertebrados é pseudo-unipolar.
Tivemos, assim, durante a tilogênese, uma tendência de centralização do corpo do neurônio sensitivo. Esta tendência provavelmente resultou da seleção natural, pois a posição do corpo de um neurônio na superfície não é vantajosa. Ele fica mais alguns aspectos da filogênese do sistema nervoso 5 Fig. 1.6, esquema mostrando as modificações na posição do corpo do neurônio sensitivo durante a evolução. A. Corpo na superfície. B. Corpo entre a superfície e o sistema nervoso central. C. Corpo próximo ao sistema nervoso central. Sujeito a lesões e, ao contrário dos axônios, que podem se regenerar, as lesões do corpo de um neurônio são irreversíveis. Em relação com a extremidade periférica dos neurônios sensitivos, surgiram estruturas às vezes muito elaboradas, os receptores, capazes de transformar os vários tipos de estímulos físicos ou químicos em impulsos nervosos, que são conduzidos ao sistema nervoso central pelo neurônio sensitivo. 3.2. Neurônio eferente, ou motor. A função do neurônio eferente é conduzir o impulso nervoso ao órgão efetuador, que, nos mamíferos, é um músculo ou uma glândula. O impulso eferente determina, assim, uma contração ou uma secreção. 0. Corpo do neurônio eferente surgiu dentro do sistema nervoso central e a maioria deles permaneceu nesta posição durante toda a evolução. Contudo, os neurônios eferentes que inervam os músculos lisos, músculos cardíacos ou glândulas têm seus corpos fora do sistema nervoso central, em estruturas que são os gânglios viscerais. Esses neurônios pertencem ao sistema nervoso autônomo e serão estudados com o nome de neurônios pós-ganglionares. Já os neurônios eferentes que inervam músculos estriados esqueléticos têm seu corpo sempre dentro do sistema nervoso central, por exemplo, na coluna anterior da medula, e recebem vários nomes: neurônios motores primários, neurônios motores inferiores ou via motora final comum de Sherrington. 3. Neurônios de associação. O aparecimento dos neurônios de associação trouxe um considerável aumento do número de sinapses, aumentando a complexidade do sistema nervoso e permitindo a realização de padrões de comportamento cada vez mais elaborados. O corpo do neurônio de associação permaneceu sempre dentro do sistema nervoso central e seu número aumentou muito durante a evolução. Este aumento foi maior na extremidade anterior dos animais. A extremidade anterior de uma minhoca, ou mesmo de animais mais evoluídos, é aquela que primeiro entra em contato com as mudanças do ambiente, quando o animal se desloca. Esta extremidade se especializou para a exploração do ambiente e alimentação, desenvolvendo um aparelho bucal e órgãos de sentido mais complexos, como olhos, ouvidos, antenas etc. Paralelamente, houve nesta extremidade uma concentração de neurônios de associação, dando origem aos vários tipos de gânglios cerebroides dos invertebrados ou ao encéfalo dos vertebrados. O encéfalo aumentou consideravelmente durante a filogênese dos vertebrados, encefalização, atingindo o máximo de desenvolvimento no encéfalo humano. Os neurônios de associação constituem a grande maioria dos neurônios existentes no sistema nervoso central dos vertebrados, onde recebem vários nomes. Alguns têm axônios longos e fazem conexões com neurônios situados em áreas distantes. Outros têm axônios curtos e ligam-se apenas com neurônios vizinhos. Estes são chamados neurônios internunciais ou interneurônios. Em relação com os neurônios de associação situados no encéfalo, surgiram as funções psíquicas superiores. Chegamos, sim, ao ápice do sistema nervoso. Capítulo 2 Embriologia, Divisões e Organização Geral do Sistema Nervoso 1.0, IMBRIOLGIA do Sistema Nervoso. O estudo do desenvolvimento embrionário do sistema nervoso é importante, pois permite entender muitos aspectos de sua anatomia. Muitos termos largamente usados para denominar partes do encéfalo do adulto baseiam-se na embriologia. No estudo da embriologia do sistema nervoso, trataremos principalmente daqueles aspectos que interessam a compreensão da disposição anatômica do sistema nervoso do adulto.
O RIGM do sistema nervoso. Vimos que, durante a evolução, os primeiros neurônios surgiram na superfície externa dos organismos, fato este significativo, tendo em vista a função primordial do sistema nervoso de relacionar o animal com o ambiente. Dos 3 folhetos embrionários, é o ectoderma aquele que está em contato com o meio externo e é deste folheto que se origina o sistema nervoso. O primeiro indício de formação do sistema nervo só consiste em um espessamento do ectoderma, situado acima da notocorda, formando a chama da placa neural, figura 2.1a. Sabe-se que a região autônoma à formação desta placa é a SNHSP. Que tente formação e desenvolvimento do tubo neural, tem importante papel a ação indutora da notocorda e do mesoderma. Notocordas implantadas na parede abdominal de embriões de anfíbios induzem aí a formação de tubo neural. Extirpações da notocorda ou do mesoderma em embriões jovens resultam em grandes anomalias da medula. A placa neural cresce progressivamente, nasce mais espessa e adquire um sulco longitudinal denominado sulco neural, figura 2.1b, que se aprofunda para formar a goleira neural, figura 2.1c. Os lábios da goleira neural se fundem para formar o tubo neural. Figura 2.1d. O ectoderma não diferenciado, então, se fecha sobre o tubo neural, isolando assim do meio externo. No ponto em que este ectoderma encontra os lábios da goteira neural, desenvolvem-se células que formam de cada lado uma lâmina longitudinal denominada crista neural, situada dorsolateralmente ao tubo neural, figura 2.1. O tubo neural dá origem a elementos do sistema nervoso central, enquanto a crista dá origem a elementos do sistema nervoso periférico, além de elementos não pertencentes ao sistema nervoso. A seguir, estudaremos as modificações que estas duas formações sofrem durante o desenvolvimento. 2. CRISTANURAL. Logo, após sua formação, as cristas neurais são contínuas no sentido craniocaudal, figura 2.1c. Rapidamente, entretanto, elas se dividem, dando origem a diversos fragmentos que vão formar os gânglios espinhais, situados na raiz dorsal dos nervos espinhais, figura 2.1d. Neles se diferenciam os neurônios sensitivos, pseudo-unipolars, cujos prolongamentos centrais se ligam ao tubo neural, enquanto os prolongamentos periféricos se ligam aos dermátomos. 8. Neuroanatomia funcional. Nessa parte no livro são imagem. Fig. 2.1. Formação do tubo neural C da crista neural. Dos sômitos. Várias células da crista neural migram e vão dar origem a células em tecidos situados longe do sistema nervoso central. Os elementos derivados de crista neural são os seguintes: gânglios sensitivos, gânglios do sistema nervoso autônomo, viscerais, medula da glândula suprarrenal, paragânglios, meiarjócitos, células de Schwann, anfícitos, células sedatiroidic, odontoblasts. Entretanto, pesquisas mais recentes demonstraram que algumas estruturas tidas como derivadas do ectoderma na realidade se originam da crista neural, como a dura mater, a arainoide e algumas partes do crânio. 3. Tubo neural. O fechamento da goteira neural e, concomitantemente, a fusão do ectoderma não diferenciado é um processo que se inicia no meio da goteira neural e é mais lento nas suas extremidades. Assim, em uma determinada idade, temos tubo neural no meio do embrião e goteira nas extremidades, Fig. 2.2. Mesmo em fases sulco neural, gânglio espinhal, tubo neural mais adiantadas, permanecem nas extremidades cranial e caudal do embrião dois pequenos orifícios, que são denominados, respectivamente, neuróporo rostral C neuróporo caudal. Estas são as últimas partes do sistema nervoso a se fecharem. 3.1. Paredes do tubo neural. O crescimento das paredes do tubo neural não é uniforme, dando origem às seguintes formações: Fig. 2.3. A. Duas lâminas alares. B. Duas lâminas basais. C. Uma lâmina do assoalho. D. Uma lâmina do tecto. Separando, de cada lado, as lâminas alares das lâminas basais há o chamado sulco limitante.
O conhecimento destas formações é importante porque os seus derivados, no adulto, obedecem a uma certa disposição topográfica e funcional. Assim, das lâminas alares e basais derivam neurônios e grupos de neurônios, núcleos, embriologia e divisões do sistema nervoso 9. Tubo neural, lâmina do tecto, sômitos, goteira neural FIG. 2. Vista dorsal de um embrião humanos de 22 mm, mostrando o fechamento do tubo neural. Ligados, respectivamente, à sensibilidade e tambitricidade, situados na medula e no tronco encefálico. Nas lâminas basais diferenciam-se os neurônios motores, e nas lâminas alares FAZ em conexão os prolongamentos centrais dos neurônios sensitivos situados nos gânglios espinhais. O sulco limitante pode ser identificado mesmo no sistema nervoso do adulto e separa formações motoras de formações sensitivas. As áreas situadas próximo ao sulco limitante relacionam-se com a inervação das vísceras. As mais afastadas inervam territórios somáticos, músculos esqueléticos e formações cutâneas. A lâmina do tecto, em algumas áreas do sistema nervoso, permanece muito fina e dá origem ao epêndima da tela corióide e dos plexos corióides, que serão estudados a propósito dos ventrículos encefálicos. A lâmina do assoalho, em algumas áreas, permanece no adulto, formando um sulco, como o sulco mediano do assoalho do quarto ventrículo, FIG. 4. 2. Dilatações do tubo neural. Desde o início de sua formação, o calibre do tubo neural não é uniforme. A parte cranial, que dá origem ao encéfalo do adulto, torna-se dilatada e constitui o encéfalo primitivo, ou arcoencéfalo. Parte caudal, que dá origem à medula do adulto, permanece com calibre uniforme e constitui de medula primitiva do embrião. Lâmina a sulco limitante, lâmina basal luz do tubo neural, lâmina do assoalho FIG. 2. Secção transversal de tubo neural. No arquencéfalo distinguem-se inicialmente 3 dilatações, que são as vesículas encefálicas primordiais denominadas prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo. Com o subsequente desenvolvimento do embrião, o prosencéfalo dá origem a 2 vesículas, telencéfalo e diencéfalo. O mesencéfalo não se modifica, e o rombencéfalo origina o metencéfalo e o mielencéfalo. Estas modificações são mostradas nas FIGs 2, 4 e 2, 5 e esquematizadas na chave que se CESO. Dilatações do tubo neural, encéfalo primitivo, arcoencéfalo, medula primitiva, prosencéfalo, mesencéfalo, telencéfalo, diencéfalo, rombencéfalo, metencéfalo, mielocéfalo. O telencéfalo compreende uma parte mediana, da qual se vaginam 2 porções laterais, as vesículas telencefálicas laterais, figura 2, 4. A parte mediana é fechada anteriormente por uma lâmina que constitui a porção mais cranial do sistema nervoso e se denomina lâmina terminal. As vesículas telencefálicas laterais crescem muito para formar os hemisférios cerebrais e escondem quase completamente a parte mediana e o diencéfalo, figura 2, 5. O diencéfalo apresenta 4 pequenos divertículos. 2 laterais, as vesículas ópticas, que formam a retina, um dorsal, que forma a glândula pineal, e um ventral, ou infundíbulo, que forma a neurohipófise. O estudo dos derivados das vesículas primordiais será feito mais adiante. 10. Neuroanatomia funcional. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, FIG. 2, 4. Subdivisões do encéfalo primitivo. Passagem da fase CI 3 vesículas para de 5 vesículas. Diencéfalo, telencéfalo barra inversa, mesencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo, medula, infundíbulo, nervo óptico, FIG. 2, 5. Vista lateral do encéfalo de embrião humanos de 50 mm. 1, 3, cavidade do tubo neural, FIG. 2, 7. A luz do tubo neural permanece no sistema nervoso do adulto, sofrendo, em algumas partes, várias modificações. A luz da medula primitiva forma, no adulto, o canal central do Naledo I. O canal do epêndima que no homem é muito estreito se parcialmente obliterado,